Na Trindade. não há essa Não, expressão certo. de filho. Isso se dá na encarnação. Na encarnação há um Mas não relacionamento com de filho. pai com filho. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Exemplo, ele é pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é criador. Ele é Deus. Devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é Deus. Em sua divindade, ele não tem pai. Mas no seu relacionamento, em sua natureza humana, com o pai, há esse relacionamento entre filho e pai. Por exemplo, quando nós lemos Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 23, Mateus, capítulo 3, versículo 16, necessariamente o 17, e Marcos 1, a partir do versos 9, nós temos no batismo de Jesus uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, que é Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, nós temos o Pai novamente dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ouça-o. Nós temos em João, capítulo de número 12, versículo de número 29, o filho dizendo: glorifica o teu nome. E o pai responde para o filho: eu glorifico e já te glorifiquei. Essas três vozes que vêm do céu, Jesus está na terra e deixou um gravador lá em cima, ou ele estava na terra e a voz é do pai de uma outra pessoa no céu? O que o senhor faz com essas três vozes? Não. Isaías chamou Jesus de menino, de filho, de pai da eternidade. Como pode? Ele é menino, filho, pai da eternidade. Jesus é tudo. Exatamente. O menino nasceu em sua encarnação, em sua natureza humana, e ele é pai da eternidade em sua divindade. Ok, então ele é Deus. Totalmente. Na encarnação ele é filho. O senhor não consegue enxergar essas três pessoas? Não. Três pessoas, não. Não consigo ver esse Deus. Eu me resgatado no sangue. Você pode passar isso por cima de mim? Sou resgatado com o sangue do Cordeiro. Aquele que está escrito que vocês refutam às vezes, mas vocês não sabem o português às vezes. Atos 20, 28, que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. Vamos pro texto? Ué. Vamos pro texto? Leia o texto, por gentileza, pastor. Se o senhor quiser, eu leio aqui. Atos 20, 28. Aí nós vamos ver se nós não sabemos ler ou o senhor não sabe interpretar o texto. Por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo constitui o bispos para apacentar a igreja. Para apacentar. A igreja de quem? De Deus. Ok. Que ele, ok. Espírito Santo. Aí é o senhor que está cometendo um equívoco. Então aí, vamos lá. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, quem constituiu os ministros da igreja aqui? O Espírito Santo. Para apacentar a igreja de Deus. Que ele quem Deus resgatou com o seu sangue. Sabe como eu provo isso aí? Filipenses 2, a partir do versos de número 5. Não teve por... O Filho é Deus e ele nos resgatou com seu sangue. Deuses, né? É o único Deus que subsiste 3 pessoas. O senhor está forçando uma questão que nós não trabalhamos. Ninguém que defende a doutrina entende 3 deuses. Acreditamos em um único Deus. Mas vou continuar aqui. Não vamos... Vocês louvam inconscientemente 3 deuses, mas vocês falam que é um. Vocês não querem reconhecer. Não, nós adoramos um único Deus. O maior versículo de Israel. Vamos continuar no texto? Israel, o Senhor nosso Deus é um. Nós não negamos. Nós não negamos que é um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas distintas. Vamos lá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo. Já tem uma pessoa. E vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de quem? De Deus. Ok, temos 2 pessoas. Que ele quem Deus resgatou. E sabe como eu sei que aqui Deus é Cristo que nos resgatou? Porque em Filipenses 2, versículo 5 a seguir, ele não teve por... Jesus é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é Deus e ele nos resgatou na cruz. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. E ninguém vem ao Pai. São 2 pessoas. Está nele o Pai. São 2 pessoas. Toda a plenitude. O que é plenitude? Cita o texto. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Sim, ele é Deus. Jesus é Deus. Mas total. Sim, ele é Deus. Ele não é meio Deus, ele é Deus. O Pai está nele. O Filho está nele. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo no Filho. É uma única essência. É por isso que Jesus disse que ele
vai ao Pai e ele deixaria quem? O Consolador. E sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe como? Se o Espírito Santo está em nós, é a unidade. O Pai está e o Filho está, a sua essência está, porque o Espírito Santo é Deus. Logo, nós podemos trabalhar em um texto que eu já citei para o senhor em João 17. O Filho está orando ao Pai. Ele está falando com alguém. A não ser se ele tem algum problema psíquico, ele está falando com ele mesmo. Ele está orando ao Pai. Ok, ele está orando ao Pai dizendo que vai enviar o Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas. O senhor que tem dificuldade de enxergar essas 3 pessoas. Você está apresentando duas. Você está apresentando uma humanidade Pastor Carlos, orando para a divindade, certo? eu vou fazer uma pergunta para você bem objetiva e textual, e depois eu vou fazer outra também para o pastor Juliano. E, aliás, como moderador, né, mediador, eu tenho que ser imparcial. Então, assim como eu vou perguntar... Não, Geralmente, quando eu faço, não tem parcialidade. não, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma perguntinha difícil para trinitarianos também para fazer para ele. Então valeu. Tá? Agora eu quero ver. Ó, vamos lá. Na sua discussão toda, né, você está questionando a questão de 3 personalidades na divindade. Então, não existem essas 3 pessoas. Agora, como que você entende, então, esse texto aqui? Atos capítulo 7, né, você conhece, né, 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, Pai, e o Filho em pé à direita. Certo. Esse texto não está demonstrando 3 pessoas? Agora eu vou perguntar. Deus é Espírito? Sim. Qual é a direita dele? A direita é a direita. Não. Qual é a direita? Deus não tem direita, esquerda, costa, Não, mas norte. aqui nós temos uma linguagem antropomórfica, para nós entendermos Deus no conceito humano. Jesus no poder. Não, mas Deus. a resposta tem que ser objetiva. Estevão, cheio do Espírito, os céus abertos, a glória de Deus e o Filho à direita. Deus e o Filho. Para quem ele entregou o Espírito? Estevão. Quando ele estava morrendo. Para Deus. Para quem? Não, para Jesus. Sim, para Jesus não é Deus. Certo, é isso que eu quero falar. Não, mas aqui tem a glória de Deus e o Filho. Não falou o Filho. Jesus à direita de Deus. É no poder, ele viu Jesus como Deus. Não, ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e o Filho à direita. Não, mas qual é a direita de Deus se ele é Espírito? Não, independente da direita ou da esquerda. Bom, na verdade, pastor, o senhor consegue ver claramente nos textos que existem 2 pessoas. Isso, nós não estamos forçando o texto. Aqui, Estevão, ele viu 2 pessoas. Sempre, o Espírito Santo não está presente. Ele está, vou te dar um exemplo que ele está. Primeira epístola de Pedro diz assim, capítulo 1, versos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor quer realmente o Espírito Santo, ele vai aparecer aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. No versos 2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor não consegue ver 3 pessoas aqui? Nunca. Então Pedro, o que Pedro está dizendo aqui a nós? O que Pedro fez? Ele disse que Deus elege segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor vai negar isso aqui? O senhor vai se opor? Aqui o senhor não vê 3 pessoas? Não, pessoas não. Bom, você tem que entender a divindade e a humanidade. Só, se você entender isso, você vai ver quem é Jesus, meu filho. Você vai poder amá-lo muito mais do que você ama. Eu não entendi. Como que é o Jesus que o senhor crê? Explique, para que nós possamos entender. Não, sim, nós também cremos nesse Jesus. Todo-Poderoso. Quando o senhor fala sobre humanidade, eu não entendi. O senhor não crê que ele tem 2 naturezas? Lógico. Então tá tudo bem. Sim, ninguém discute. Acabou. Só tem a carne, que é o corpo humano. Jesus, como homem, ele tinha corpo, certo?
Sim. Tinha uma alma e tinha um espírito. Sim. Não o espírito de Deus. Ele tinha um corpo, alma e espírito. Verdadeiramente homem, verdadeiramente homem. Nós não negamos isso. Deus habitou nele. É isso. Agora, ele viveu com intensidade toda a humanidade. Toda a humanidade ora a Deus. Toda a humanidade tem que se encher do Espírito Santo. Ele ora a quem? A Deus. Quem ora a Deus? Jesus. E não é uma pessoa orando a outra pessoa? Não, ele orou para a divindade. Então o senhor não é somente um unicista modalista. O senhor, então, agora é um nestoriano. Ok, o senhor, então, faz distinção nas naturezas. Então, quando ele ora, ele não é Deus. Ele é só homem. Então, naquele momento, sai a divindade de Jesus. Não sai. Não. Não. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus reconciliando Faça a pergunta. o mundo em si mesmo.